Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast No Coração da Mãe. Eu sou Isabela Ramos e hoje vamos conversar um pouco sobre a Romaria da Primavera, saber como tudo começou e algumas curiosidades desta tradição que atrai muitos peregrinos até hoje. E com alegria eu passo a palavra para o nosso querido Padre Argemiro, que com muito entusiasmo vai nos contar um pouco da história dessa Romaria que é tão importante para nós. Meus queridos devotos da Mãe Rainha, neste mês de setembro nós temos um grande acontecimento no Santuário da Mãe Rainha, que se chama a Romaria da Primavera. A Romaria da Primavera, quem teve início dessa Romaria, quem começou essa Romaria foi o servo de Deus João Luiz Possobon. O servo de Deus João Luiz Possobon, ele peregrinava com a Mãe Rainha e ele levava a imagem visitando as casas, as famílias, as escolas, os presídios, os hospitais. Ele andou 140 mil quilômetros levando a imagem e rezando o terço em todos esses lugares. E isso durou 35 anos. E ele notou que era importante que isso vinculava essa imagem que partia do santuário do Tabor, lá de Santa Maria, o santuário da Mãe Rainha. Ele levava as graças do santuário. E era uma visita oficial, uma visita muito importante que fazia nas casas, nas escolas e todas as pessoas que se encontravam com a imagem. E ele então tinha muito no coração, muito na mente, a importância de vincular as pessoas ao santuário. Então o que ele fazia, o que ele promoveu? A romaria ao santuário. As romarias, na verdade ele tinha 5 romarias ao santuário. E ele então começou a chamar o pessoal para vir para o santuário. E ele usou a seguinte estratégia: já que a Mãe Rainha me visitou, eu vou visitar a Mãe Rainha. Então, com esse argumento, ele dizia para o pessoal: como a Mãe Rainha te visitou, agora tem que pagar a visita ao santuário. E ele então pensou em fazer esta romaria em setembro, no segundo domingo de setembro, que é próximo ao dia 10 de setembro, que é o início da campanha da Mãe Peregrina. Então, para celebrar o aniversário do início da campanha da Mãe Peregrina, ele começou a trazer o povo para o santuário. No começo, a primeira romaria foi bem simples, com muito pouca gente, mas depois foi aumentando cada vez mais. E numa das romarias foi maravilhoso que ele juntou mais de 2.000 pessoas no santuário. Essa romaria é para celebrar a primavera, por isso se chama Romaria da Primavera. E por que o nome primavera? Não só porque lá começa a primavera, não só porque começa a primavera, mas ele quer dar o sentido espiritual da primavera. Assim como a primavera desabrocha, começa a brotar, a natureza começa a crescer, a florir, deve haver uma primavera espiritual a partir do santuário. Em contato com o santuário, nós vamos desabrochar. Em contato com o santuário, nós vamos despertar espiritualmente para Deus, para a Mãe Rainha, com a ajuda da Mãe Rainha. E aí, então, ele dizia isso: vamos peregrinar ao santuário em busca da Romaria da Primavera, participando da Romaria da Primavera. E ele queria fazer essa romaria assim, na verdade, esse desabrochar, então muito alegre. Então, para essa romaria, o povo vinha de vários lugares e se concentrava no santuário. E aí, então, ele pedia para as pessoas trazerem flores para Nossa Senhora. E ele mesmo, às 3 da manhã, ele espalhava pétalas de rosa em volta do santuário e dizia: de todo esse pessoal que vem, eu quero ser o primeiro a saudar a Mãe Rainha. Então, para ser o primeiro, ele ia bem cedinho, às 3h30 da manhã, na madrugada, e a forma dele saudar a Mãe Rainha era espalhando pétalas de flores em volta do santuário. Em volta do santuário eram pétalas de várias cores, amarela, azul, vermelha, assim por diante. Mas, bem na porta do santuário,
bem na entrada do santuário, tinham que ser pétalas brancas. Também podia ter pétalas brancas em volta do santuário, junto com as outras cores. Mas ali na porta do santuário era só pétalas brancas, para simbolizar a paz e a pureza. Que na verdade a primavera, o desabrochar para Deus, é só na conquista da paz e da pureza, consagrando a Mãe a Rainha. E ele pedia para o povo trazer isso. E ele pedia também para o povo trazerem bandeiras brancas, azuis, assim, cor de Nossa Senhora. Bandeiras brancas e azuis. E ele pedia também que isso fosse através de cantos, cantando, Mãe admirável, ó Mãe peregrina, ou então Mãezinha do céu, eu não sei rezar. E também soltando fogos, tinha que ser uma festa, isso. Então era uma verdadeira romaria, né? E ele tinha uma expressão muito grande que ele dizia assim: nós temos que fazer sem nenhuma vergonha. Sem nenhuma vergonha. Ir pela rua cantando e diga o que o povo disser, nós vamos peregrinar ao santuário. E isso se tornou tradicional. Até hoje se faz isso lá no Santuário Tabor, lá de Santa Maria, e também existe em outros santuários também. Então que essa romaria seja um despertar espiritual para todos nós. E que seja uma primavera alegre, feliz, que sejamos devotos de Mãe Rainha, sejamos cristãos alegres e felizes, como queria João Luiz Poçobon. Que possamos sempre peregrinar ao santuário, ao encontro da Mãe Rainha, e que haja esse despertar maravilhoso para a nossa vida, para o nosso trabalho com a Mãe Rainha, com a campanha da Mãe Peregrina, com o Terço dos Homens Mãe Rainha, com o movimento de Xange, com a espiritualidade da Mãe Rainha, que a espiritualidade do santuário possa nos despertar cada vez mais para Deus, para as pessoas e para o mundo de Deus. Assim seja. Que Deus abençoe a todos e uma feliz romaria da primavera para todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Padre. Muito obrigada por sua participação. A Romaria da Primavera será no próximo domingo, 12 de setembro, e teremos a celebração das missas às 7h30, 9h30 e 11 horas da manhã, e à tarde teremos às 3 horas e 4h30. Lembrando que devido à pandemia da Covid-19, estamos com a capacidade máxima de 300 pessoas nas celebrações e, havendo necessidade, a celebração será realizada no Salão dos Romeiros, onde a capacidade é menor. E hoje, às 6 horas da noite, teremos um pouco mais sobre este tema no nosso videocast disponível no Instagram e no YouTube do Santuário. Lembrando que todas as sextas-feiras, a partir das 8 horas da manhã, tem um novo episódio do podcast nas plataformas digitais do Santuário da Mãe Rainha. Que Maria vos abençoe e até a próxima semana. Este podcast foi produzido por Isabela Ramos e João Vitor dos Anjos, tendo apoio da equipe de comunicação do Santuário Mãe Rainha de Olinda, Pernambuco.